Graça e paz, excelente dia. Nós vamos transmitir mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Hoje é dia 5/7/2020. Eu espero encontrá-lo bem aí na sua casa e que os seus familiares também estejam bem, estejam com saúde, para a glória de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. E se você puder, aí onde você estiver, curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, nós queremos dizer que te amamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, cuidado de nós. Meu Deus, nessa manhã de domingo nós pedimos, venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala com aquele Pai que vai nos acompanhar nessa live, que vai assistir esse vídeo. Fala, Senhor, aos corações. Quero orar também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha levantar, ó Pai, dos leitos de hospitais, das camas, em nome do Senhor Jesus. Peço pelos médicos, os nossos heróis, Pai. Peço pelos enfermeiros, os profissionais da área médica, Senhor, que o Senhor os guarde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também pedimos pelos familiares daqueles que perderam, ó Pai, entes queridos, aqueles que estão enlutados, Senhor, que o Senhor conforte e tranquilize o coração, em nome do Senhor Jesus. Peço, Pai, pelos nossos governantes, que o Senhor dê sabedoria a esses homens, Pai, para conduzir as nossas cidades, nossos estados e a nossa nação, ó Pai, nesse momento tão difícil. E, ó Deus, eu também quero orar, Pai, por amigos, irmãos, ouvintes que estão desempregados. Abra uma porta de emprego, Pai. As pessoas apenas querem trabalhar para levar o seu sustento dignamente para suas casas. Em nome do Senhor Jesus. Por último, eu te peço, me usa como instrumento para transmitir as tuas verdades e tão somente isso, Pai, é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos para a palavra de Deus. Se você tiver aí, como eu sempre tenho dito, a tua Bíblia próxima de você, pegue sua Bíblia. É a palavra de Deus, também chamada de Sagradas Escrituras, e abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e no capítulo 15 nós vamos ler o verso 19. Eu vou repetir para você, 1 Coríntios 15, 19, e o título da mensagem de hoje é Onde reside nossa esperança? Onde reside a nossa esperança? Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus nesse domingo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a Bíblia diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. E, meus queridos, essa mensagem que eu vou trazer a vocês não tem a estrutura clássica que nós conhecemos no seminário. Essa mensagem Deus me deu na madrugada de quarta-feira, inclusive eu a escrevi na minha rede social,
Nós tivemos um ocorrido aqui em casa de madrugada, um barulho muito forte no corredor, e eu não ouvi, eu não escutei. Eu estava num sono muito profundo, mas a minha esposa ouviu esse barulho e achou que alguma coisa estava acontecendo dentro de casa. Nada mais foi do que um equipamento nosso que caiu no corredor, um roteador, um repetidor caiu no corredor. E na verdade eu estou dizendo tudo isso apenas para dizer que esse barulho foi Deus me acordando. Foi quando eu precisei vir aqui para o meu canto aqui de meditação, meu escritório, inclusive o lugar onde eu trabalho, e precisei escrever tudo que Deus me deu naquele momento para compartilhar com vocês. Amém? E como eu disse, o que de fato Deus queria era me dar essa mensagem que eu vou transmitir a vocês. E como evangelista, foi o que eu escrevi inclusive nessa semana, como evangelista eu preciso alertá-los sobre alguns aspectos e fatos importantes, compartilhando essa mensagem dada por Deus nessa madrugada de quarta-feira que eu comentei com vocês. Amém? A primeira delas, a primeira em que eu fiz o registro aqui, e eu gostaria que você gravasse isso: a Bíblia precisa se cumprir, ainda que você não acredite nela. A Bíblia precisa se cumprir, ainda que você não acredite nela. E ela vai se cumprir. Em Lucas, capítulo 21, verso 33, está escrito o seguinte. Lucas, capítulo 21, o verso 33 diz o seguinte: passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando ele diz aqui passarão, significa dizer que a Bíblia não passará, a Bíblia não será esquecida antes que se cumpra completamente. A Bíblia não será esquecida antes que de capa a capa, antes que todas essas folhas que vocês estão vendo na minha mesa aqui se cumpram. Vamos para a palavra de Deus, vamos lá. Vamos verificar em Lucas capítulo 21, para que não fique apenas nas minhas palavras. Lucas capítulo 21, nós vamos andar bastante pela Bíblia hoje. Lucas capítulo 21, 33, diz o seguinte, olha: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele está dizendo o seguinte aqui: a Bíblia não será esquecida antes que se cumpra todas essas folhas. As demais coisas vão passar, como passaram impérios, reinos, líderes passaram, e a Bíblia segue. A Bíblia não será esquecida antes que se cumpra, e a Bíblia não será esquecida. Também escrevi, se não me falha a memória essa semana, no céu será só Bíblia. Será só Bíblia. Toda a Bíblia na eternidade. Nós vamos viver a Bíblia na eternidade. Nós estamos vivendo a Bíblia nesse plano terreno. Tudo está se cumprindo. E nós vamos continuar vivendo a Bíblia na eternidade. Guarde isso. Nós vamos continuar vivendo a Bíblia na eternidade, porque ela também se cumprirá na eternidade. Amém? O segundo ponto aqui, a verdade do primeiro ponto implica que as coisas não irão melhorar, mas não era o que você gostaria de ouvir nesse domingo
pela manhã, não é mesmo? Eu tenho certeza que não é isso que você gostaria de ouvir, mas eu vou repetir, ó. A verdade do primeiro ponto implica que as coisas não irão melhorar, pelo menos nesse plano terreno. As pessoas estão esperando as coisas melhorarem. Quando a proposta do Evangelho, e eu também escrevi isso essa semana, a proposta do Evangelho é que as pessoas melhorem. Eu peço para você que você não confunda que as coisas não irão melhorar com o cuidado de Deus. Deus continuará nos cuidando se você se permitir ser cuidado por Ele. Compreende a diferença? Nós estamos esperando e tem havido uma distorção das Escrituras e do Evangelho quando é prometido uma série de coisas e, na verdade, Jesus Cristo, o que Ele nos prometeu e cumpriu foi a graça redentora dEle. A graça redentora dEle. Nós estamos vendo aí interpretações do Evangelho, prometendo uma série de coisas e eu não quero me ater a isso, mas o que eu registrei aqui, ó, a verdade do primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? A Bíblia precisa se cumprir ainda que você não acredite nela. A verdade do primeiro ponto implica em que as coisas não irão melhorar, pelo menos nesse plano terreno. E aí eu quero te convidar a rememorar até onde a sua mente alcança em relação à história. Se você pensar na história, a história que você conhece, nem vamos para os livros, vamos para aquilo que você se recorda da história, do século passado, por exemplo, e desse século, o que nós podemos, assim, de maneira bem rápida, nos lembrar. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, Guerra no Oriente, tantas outras guerras, epidemias. É o que, assim, de maneira muito rápida, a minha mente consegue buscar fatos políticos importantíssimos que promoveram mudanças drásticas na história. Fome, escassez, desigualdades sociais. Agora, se nós formos para os livros, você vai ver que historicamente o homem vive em guerra, o homem vive em conflito, o homem vive sem paz, a paz de Cristo. E aí, dentro dessa linha de pensamento, se você defende que a humanidade está evoluindo, que evolução é essa? Que evolução é essa? Quanto mais nós evoluímos em tecnologia, em conhecimento e ciência, mais nós nos agredimos pessoalmente. Será que o que eu estou falando não é verdade? Mas nós vamos ver, nós vamos passar ainda por Lucas capítulo 21 e ver que isso é verdadeiro. O terceiro ponto que eu quero trazer e alertar vocês, quando a Bíblia diz em Isaías capítulo 35, lá não haverá tristeza e nem gemido, isso é lá, não é aqui, é lá na eternidade. Isaías, 700 anos mais ou menos antes da vinda do Messias, já estava avisando e alertando sobre esses tempos aqui que nós estamos vivendo. Lá não é aqui. Lá não haverá tristeza e nem gemido, e nem choro, e nem epidemias, e nem guerras. Mas os remidos do Senhor entrarão
é na eternidade. É na eternidade, e eu aqui conclamo você, não se engane, apenas prepare-se. Você está preparado para a eternidade? Venha para Cristo, tal como você é, como esse hino que nós estamos ouvindo aqui de fundo. Peça para Cristo, aceite-me, ó Salvador, tal como eu sou. E Ele tem amor de sobra para derramar sobre a minha vida e a sua vida, e isso eu posso prometer aqui a você. Eu posso prometer a você que o mesmo amor que Cristo derramou sobre minha vida, Ele quer derramar sobre a sua. Eu não posso prometer para você que as coisas vão melhorar, mas eu posso prometer a você, eu posso afirmar, aliás, a você, que você vai melhorar, você pessoalmente, porque a Bíblia diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e Ele está falando de pessoas, não de coisas, de pessoas tendo vida em abundância e não coisas. Compreende o que eu quero dizer? Vamos seguir aqui, ó. O quarto ponto que eu listei aquela madrugada de quarta-feira. Lucas capítulo 21 se cumprirá cabalmente, tal como a Bíblia. E nós vamos ler Lucas 21, do 7 ao 11. Eu gostaria que você aí onde você estivesse, você lesse comigo, olha. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele quem? Jesus. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais, diz o Senhor Jesus. Não os sigam, diz o Senhor Jesus. Quando ouvires falar de guerras, século passado e esse século, revoluções, até onde a nossa mente alcança. Inclusive dia 4 ontem de julho foi a celebração da Revolução dos Estados Unidos. Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Olha o alerta que Jesus está nos fazendo. Nós já estamos vendo de longa data guerras, epidemias, fome, discórdia, desavença, mortes. E Jesus Cristo está falando assim, ó, mas o fim não será logo. Sabe o que eu tiro daqui? Nem começou. Nem começou ainda. As dores verdadeiras. Imagine o que será se nós estamos vendo tudo isso. E ele está dizendo aqui, ó, mas o fim não será logo. Imagine as coisas pelas quais nós ainda vamos ver e enfrentar. Basta você voltar. Eu não vou longe, eu vou até onde a minha mente alcança. O século passado e esse século. Esses 20 anos desse século. É até onde eu consigo alcançar. Como eu disse a vocês, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, Irã, Iraque, as Torres Gêmeas, tantas transformações políticas, fome. Mas não era isso que você gostaria de ouvir, não é mesmo? Só que lá em Isaías 35 ele fala, lá na eternidade não haverá nenhuma destas coisas, e é para esta esperança que eu estou te chamando à memória, que eu quero que a sua memória se fixe, é na eternidade. E o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
tem a proposta de melhorar, de salvar, de recuperar pessoas e não coisas ainda que elas piorem. E nós não estamos falando do cuidado de Deus, porque é exatamente nestas coisas que ainda vão piorar, porque a Bíblia diz aqui, mas o fim não será logo. É nessa situação que nós vamos ver o cuidado de Deus, o cuidado de Cristo. Eu escrevi ontem, se nós nos dessemos conta de que o Hades é real, tal como o céu que se pode ver, nós sairíamos pregando o evangelho da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo até para os campos de milho, entre aspas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos continuar aqui, E ele diz, ainda no versículo 10, então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Será que a Bíblia não está se cumprindo? Mas o profeta Isaías disse, lá no capítulo 53, quando ele anunciou o sacrifício de Cristo, quem creu em nossa pregação? Vamos continuar aqui. O ponto 5, se você pensa, acredita ou prega que as coisas vão melhorar nessa terra ou nesse plano, é porque ainda não compreendeu o significado da cruz e a graça redentora de Cristo. Está vivendo autoajuda, eu preciso te informar, e não a liberdade do evangelho que rompe com esse mundo corrompido e em trevas. Porque a Bíblia diz que o mundo está morto, jaz no maligno. Me desculpe. Mas aí eu insisto, quem creu em nossa pregação, disse o profeta Isaías, se não creram nos profetas, não creram nos apóstolos, não creram nos heróis da fé registrados na galeria de Hebreus, não creram nos evangelistas contemporâneos, como vão crer em nós? Quem creu em nossa pregação? Está dizendo o irmão Leandro. Prepare-se. Você está preparado para o céu? Eu disse domingo passado, Billy Graham, o grande evangelista do século passado e desse século, nas semanas finais que antecederam a sua morte, ele só dizia, o céu está chamando, o céu está chamando, o céu está chamando. Eu disse domingo isso, ele já contemplava o céu. E nós, como nós estamos? Vamos seguir aqui. O ponto 6 daquela madrugada, Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, 38 e 39. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu gostaria que você lesse junto comigo. As Escrituras, as Sagradas Escrituras explicam tudo. Mateus 24, 38 e 39. Diz o seguinte: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus Cristo vier, não colocará os pés sobre essa terra, mas nos ares. Virá nos ares e buscará a sua igreja. Como nós estaremos? Porque aqui eu registrei o seguinte, essa leitura que nós fizemos registra que nos tempos de Noé as pessoas viviam e festejavam, como se nada estivesse acontecendo ou ocorrendo. Nesse mesmo tempo, a Bíblia também se cumpriu. Preciso avisá-lo. O ponto 1 dessa pregação: a Bíblia precisa se cumprir, ainda que você não acredite nela. Nos tempos de Noé, a Bíblia se cumpriu. E a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 24: assim será a vinda do Filho do Homem, Jesus. Ponto 7, Mateus capítulo 10, 32 e 33 diz o seguinte, vamos lá, Mateus capítulo 10, volte um pouquinho aí, Mateus capítulo 10, 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. O que nós vamos fazer? Nós vamos seguir negando a Cristo, sabendo que a palavra de Deus nos alerta e nos notifica. Eu vou ler novamente porque é importante que o evangelista os avise. Como evangelista, eu tenho a obrigação de avisá-los, de alertá-los. A Bíblia diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar, todo aquele que confessar Jesus Cristo publicamente, diante dos homens, eu, Jesus Cristo, o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus Cristo está falando aos nossos corações nesse domingo de manhã. Chegue-se a Ele, tal como você é. Algumas vezes, pregando, evangelizando pessoas, eu ouvi expressões tais como: mas eu não estou pronto para me achegar a Deus. Eu não estou preparado. E eu quero dizer a você nesse domingo de manhã: nós nunca vamos estar prontos, nós nunca vamos estar preparados, porque Cristo não quer isso. Ele quer você tal como você está e tal como você é. E aí sim, a obra de transformação na sua vida passará a acontecer, porque Cristo quer você tal como você é. Com suas imperfeições, Ele te ama, não importa. Algumas pregações atrás eu disse que Cristo nos ama com loucura, que Cristo é apaixonado por sua criação, tão apaixonado que Ele próprio se entregou na cruz do Calvário, demonstrando todo o amor sem limites por nós. Não espere estar pronto, preparado para correr para os braços amorosos de Cristo, porque Ele te ama e Ele quer transformar pessoas. As coisas são apenas consequências, e por isso a minha afirmação. Vamos continuar aqui. O ponto
8. As coisas irão melhorar, sim, para aqueles que estiverem em Cristo, porém não nesse plano, mas na eternidade. Talvez não era isso que você queria ouvir domingo de manhã, mas Deus quer melhorar a nós. Cristo quer melhorar pessoas e não coisas. As coisas são consequência de pessoas melhores, melhores tempos, melhores coisas, melhores situações, são consequência de pessoas melhores, de pessoas transformadas e regeneradas pelo Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora as Escrituras precisam se cumprir. Nós lemos aqui, Lucas capítulo 21, nós lemos do 7 ao 11. Lucas capítulo 21, do 7 ao 11, se cumprirá cabalmente. O Apocalipse se cumprirá. O importa é, nós estamos preparados para isso. As coisas irão melhorar para aqueles que estiverem em Cristo. Mas você pode se perguntar ou perguntar a mim, irmão Leandro, onde está isso na Bíblia? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Você pode verificar na sua Bíblia. O ponto 9. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a você. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegue-se a Deus. Leia a sua Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a você. O ponto 10 daquela madrugada em que eu acordei. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em toda essa pregação? Será que você que está me acompanhando nesse domingo pela manhã creu nessa pregação? Porque o profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, registrou no capítulo 53 de Isaías: quem creu em nossa pregação? Como eu gostaria de dizer nesse domingo de manhã, que aqueles que estão assistindo, que aqueles que vão assistir essa pregação, acreditaram nos profetas, acreditaram nos apóstolos, acreditaram nos heróis da fé, acreditaram nos evangelistas contemporâneos e acreditaram nessa mensagem. Ainda que você não acredite em mim, acredite nos versículos da palavra de Deus que eu li para você nesse domingo de manhã. Ainda que eu não conte com a sua credibilidade como evangelista, acredite na Bíblia, acredite em cada palavra que está nesse livro, porque a própria Bíblia diz, como eu já li para vocês aqui: passará os céus e a terra, mas a Bíblia não passará. E não sou eu que estou dizendo isso, a própria Bíblia diz. E por último, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 10. E no capítulo 10, nós vamos ler os versículos 9 e versículo 10. Abra sua Bíblia, nós já estamos caminhando para o final. Romanos capítulo 10, versículos 9 e versículo 10. Vamos ler Romanos 10. O versículo 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu vou repetir para você: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Aqui ele está dizendo, com o coração se crê para a justiça, para que você seja justificado por Cristo. Lembra que eu li aqui para vocês: aquele que me confessar publicamente diante dos homens, eu o confessarei. Eu, Jesus, ele está falando, Jesus te confessará diante de Deus. Já não haverá condenação para você, porque você estará em Cristo Jesus. Se eu não, como eu estou dizendo, se eu não conto com a sua credibilidade, acredite nas Sagradas Escrituras e isso já me dará por satisfeito. Acredite em Cristo e a sua palavra. Leia a Bíblia e tire as suas conclusões. Assim fizeram comigo um dia. Os presbiterianos me ensinaram a estudar a Bíblia e a tirar as minhas próprias conclusões. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E eu te convido, esse domingo de manhã, se você desejar apenas, curve a sua cabeça e repita essas palavras comigo nesse domingo de manhã. Amém? Repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Diga também: Pai, eu quero viver uma vida na tua presença nessa terra, até que eu chegue no céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, Deus nos quer tal como nós somos, tal como nós estamos. E em diversas pregações eu disse, quando você e eu de verdade nos entregarmos a Cristo, nós não seremos mais os mesmos. É impossível alguém que se entregou ao sublime amor de Cristo permanecer da mesma forma. Quando seu coração for lleno, cheio da presença de Deus, a única coisa que você desejará é anunciar as verdades do Evangelho. Assim aconteceu comigo no ano de 2002. Nós já estamos em 2020, portanto 18 anos. E assim eu sigo pregando o Evangelho. E seguirei pregando o Evangelho, porque o lugar que eu quero ver cheio de pessoas é o céu. Alguns estão preocupados em encher outros lugares. Eu estou preocupado em encher o céu de almas. Eu vou repetir a você. Eu estou preocupado em encher o céu de almas para Jesus Cristo. Que você seja abençoado por essa palavra. E essa emoção é de alegria, de sentir a presença de Deus nesses poucos metros quadrados em que eu falo a vocês. Um excelente domingo e que Deus abençoe você e sua família. Tchau.